Desde que nasceu, a filha do milionário nunca havia emitido um único som e todos os médicos haviam decretado: nunca falaria. No Parque Central, uma menina pobre apareceu diante dela com um pequeno frasco contendo um líquido dourado e disse suavemente: beba, sua voz nascerá. A menina bebeu o líquido e, segundos depois, o silêncio de uma vida foi quebrado por algo que deixou até mesmo seu pai sem fôlego. Naquela manhã ensolarada, a Praça Central fervilhava de vida. Entre vendedores de flores, artistas de rua e crianças correndo atrás de pombos, um homem estava completamente deslocado: Leopoldo Santillán. Seu terno impecável, o relógio suíço brilhante e o andar autoritário denunciavam quem ele era. Um milionário acostumado a dobrar vontades com dinheiro, arrogante e frio, incapaz de ver valor em algo que não pudesse ser comprado. Ganancioso, até a raiz dos cabelos, vivia apenas para os negócios e as conquistas, mas escondia uma ferida que o consumia em silêncio. Sua filha, Karina, de apenas 5 anos, havia nascido muda. Nenhuma fortuna, nenhum especialista no mundo conseguira devolver-lhe a voz. Enquanto falava alto ao celular, gesticulando impacientemente, Leopoldo se afastou alguns passos, deixando a menina no meio da praça de pedras claras. Karina observava o movimento ao redor com olhos curiosos, os cabelos loiros soltos ao vento, quando uma pequena figura emergiu da multidão. Ivana, uma menina de roupas gastas, pele marcada por uma vida dura, mas com um olhar doce e determinado, aproximou-se devagar, como quem tem medo de assustar um passarinho. Olá, meu nome é Ivana. Você parece sozinha. Posso ficar aqui? Falou gentilmente. Karina ergueu o rosto. Não conseguiu responder, mas seus olhos claros transmitiram algo que Ivana compreendeu imediatamente. Um sim silencioso. A menina pobre se sentou ao lado dela, sorrindo como quem oferece abrigo no meio do caos. Eu sei que você não fala, mas não precisa. Eu posso conversar e você só me olha, está bem? Disse Ivana, ajeitando o cabelo desgrenhado atrás da orelha. Karina riu baixinho, silenciosamente, encantada com a espontaneidade daquela nova amiga. Era como se por um momento tivesse encontrado alguém que realmente a enxergava. Foi então que Ivana tirou das mãos um pequeno frasco de vidro que guardara cuidadosamente. Dentro, um líquido dourado brilhava contra o sol. Ela o ergueu diante dos olhos de Karina e sua voz soou quase como um segredo. Minha avó disse que isso tem poder. Talvez possa te ajudar a falar. Beba isso e sua voz nascerá. Os olhos de Karina brilharam. Hesitou, mas a curiosidade e a confiança naquela menina de olhar terno venceram qualquer dúvida. Aproximou-se e Ivana inclinou delicadamente o frasco, deixando o líquido escorrer direto em sua boca. Nesse momento, a figura de Leopoldo surgiu correndo pela praça, o rosto tomado pelo horror. O que você está fazendo? Rugiu, arrancando o frasco das mãos da filha e empurrando Ivana violentamente. O frasco caiu no chão e se estilhaçou em 1000 pedaços, espalhando um cheiro amargo no ar. As pessoas ao redor se assustaram, mas o milionário não se importou. Agarrou brutalmente o braço da menina pobre e gritou: "Suma da minha vista, pivete de rua, nunca mais chegue perto da minha filha." Ivana teve os olhos cheios de lágrimas e saiu correndo, soluçando, desaparecendo na multidão silenciosa. Karina, que até então tossia, levou as mãos à garganta. Seus olhos se encheram de água, o pequeno corpo tremeu e então, entre soluços, um som inesperado escapou de seus lábios. "Pá, pá!" Leopoldo congelou. Seus olhos se arregalaram, o corpo tremeu. Aquela palavra com que sonhara ouvir por anos agora saía da boca de sua filha. "Karina, fale de novo, por favor", sussurrou, ajoelhando-se diante dela, tomado pela incredulidade. A menina o abraçou com força, repetindo com a voz trêmula: "Papai, papai." As lágrimas de Leopoldo caíram descontroladamente, lavando um rosto acostumado à dureza.
Segurou a filha contra o peito, embalando-a como se temesse que o milagre desaparecesse a qualquer momento. Quando finalmente ergueu os olhos, procurando a menina que trouxera aquele prodígio, encontrou apenas o vazio da praça. A mansão de Leopoldo, acostumada ao silêncio opressivo de corredores largos e móveis frios, naquela noite parecia outro lugar. Carina, ainda com a voz frágil e rouca, ousava dizer as primeiras palavras, como alguém tateando no escuro. "Pai, quero pão!" disse com esforço, mas sem hesitar. Leopoldo abriu os olhos bem grandes, como se cada sílaba fosse ouro puro. "Meu Deus, você está falando de verdade?" murmurou, levando as mãos ao rosto, sem acreditar no que ouvia. As empregadas, que raramente testemunhavam qualquer emoção do patrão, pararam nas portas para espiar, lágrimas discretas em seus olhos. A menina, sorrindo, hesitante, repetia palavras simples, enquanto seu pai, acostumado ao poder e ao dinheiro, se ajoelhava diante dela como se fosse súdita. "Fale de novo, filha. Diga o que quiser. Qualquer coisa", implorou com a voz embargada. Carina, animada, completava frases pequenas, cada uma saindo com dificuldade, mas sem perder a firmeza. O ambiente se encheu de riso puro que não se ouvia ali há anos. O jantar, que normalmente era silencioso e cerimonioso, transformou-se numa celebração improvável. Leopoldo, que nunca tivera paciência para ouvir ninguém, agora se inclinava sobre a mesa, absorvendo cada som que saía da boca da filha. "Pai, estou feliz", disse ela, erguendo os olhos para ele. Leopoldo quase caiu da cadeira, levando a mão ao coração, como se aquelas 3 palavras fossem o maior contrato que já assinara. Horas depois, já no quarto amplo decorado com cortinas pesadas, Carina se enrolou na cama. Leopoldo sentou na beirada do colchão, sem conseguir sair. A menina olhou para ele com a seriedade que só uma criança pode ter e disse suavemente: "Quero ir à praça amanhã. Quero agradecer." Leopoldo a encarou, engolindo em seco. A lembrança da menina pobre, do frasco e do olhar suplicante voltou com força. "Não sei se é uma boa ideia, Carina", murmurou, mas sua voz falhou diante da expectativa que brilhava nos olhos da filha. Acariciou os cabelos loiros, sentindo uma ternura que o desarmava. Pela primeira vez em anos, não havia negócios, nem lucro. Apenas o desejo de não decepcionar aquela garotinha que o chamava de pai. "Está bem, amanhã vamos à praça", disse com um sorriso contido. Carina sorriu, fechando os olhos devagar, e adormeceu tranquila. Leopoldo, porém, permaneceu ali, imóvel, enquanto uma ideia começava a se formar em sua mente, algo que ainda não conseguia decifrar completamente, mas que crescia silenciosamente dentro dele. Na manhã seguinte, o sol já se espalhava pelos prédios antigos quando Leopoldo saiu da mansão com sua filha pela mão. O motorista abriu a porta do carro de luxo, mas pela primeira vez não era um evento social ou compromisso empresarial que o levava à Praça Central. O ar carregava algo diferente. Carina, ainda encantada com a voz recém-descoberta, repetia frases baixinhas dentro do carro, como se quisesse ter certeza de que era real. "Sim, pai, estou falando mesmo, estou mesmo", dizia com uma alegria que iluminava seu rosto. Leopoldo, ao ouvi-la, não escondia o sorriso orgulhoso, mas os olhos escondiam outra coisa, um cálculo silencioso, como se tentasse compreender a origem do impossível. Ao chegar à praça, o movimento era intenso. Pessoas caminhavam apressadas, vendedores ambulantes gritavam suas ofertas e o som de um músico de rua se misturava aos passos nas pedras claras. Carina puxou ansiosamente a mão do pai. "Vamos, pai. Quero encontrar a menina. Quero agradecer." Sua voz era baixa, mas carregava a firmeza de quem sabe exatamente o que quer. Leopoldo, obrigado a acompanhar o ritmo da filha, mantinha os olhos atentos ao redor, procurando entre rostos desconhecidos aquela figura que agora era essencial. Longos minutos se passaram até que Carina reconheceu Ivana no meio da multidão. A menina pobre estava parada perto de uma coluna antiga,
abraçando os próprios braços como se tentasse se aquecer. Seus cabelos desgrenhados refletiam o sol, e suas roupas rasgadas a distinguiam de todos os outros. Sem pensar, Karina soltou a mão do pai e correu em sua direção. "Você!" exclamou, a voz saindo firme. Ivana se virou surpresa e abriu um sorriso doce ao vê-la. Karina a abraçou com força, como quem reencontra uma parte perdida de si mesma. "Obrigada, obrigada por me dar minha voz", disse com lágrimas brilhando nos olhos. Leopoldo, alguns passos atrás, parou observando a cena. Sentiu um peso no peito que não compreendia bem, algo entre orgulho e vergonha. Respirou fundo, aproximou-se e forçou um tom amigável. "Preciso me desculpar pelo que aconteceu ontem." As palavras saíram com dificuldade. Não deveria ter agido daquele jeito. Ivana ergueu os olhos desconfiada, mas permaneceu em silêncio. Karina, impaciente, olhava para os dois lados como se quisesse unir dois mundos opostos. Foi então que Leopoldo fez a pergunta que o consumia desde a noite anterior. O que havia naquele frasco? Sua voz era baixa, mas carregada de uma urgência que não passou despercebida. Karina se virou para Ivana e repetiu inocentemente: "Sim, conte para nós. O que era aquilo?" Ivana respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Com uma delicadeza quase solene, respondeu: "Era um chá. Minha avó me ensinou a fazer antes de morrer. Ela disse que era uma herança, um presente para ser guardado com cuidado, algo que podia curar o que mais ninguém conseguia. Eu o protegi como meu maior tesouro." Leopoldo permaneceu em silêncio por instantes, absorvendo cada palavra. Seu olhar, que antes refletia descrença, agora brilhava com interesse oculto. Fingindo admiração, pôs a mão no ombro de Ivana e disse: "Você fez algo extraordinário. Agradecer não basta. Venha conosco para minha casa. Quero que seja tratada como merece." O tom parecia amigável, mas havia uma frieza calculada por trás de cada sílaba. Karina, radiante, completou: "Isso mesmo, Ivana. Você vai adorar nossa casa." Ivana hesitou. Seu pequeno corpo tremia entre o desejo de confiar e o instinto de recusar. Olhou para a mansão distante, que se ergueu em sua imaginação ao ouvir o convite e, por um momento, quase disse não. Mas o abraço insistente de Karina e a promessa de um lar acolhedor quebraram sua resistência. Com um suspiro, respondeu suavemente: "Está bem, eu vou." Enquanto Karina comemorava e Leopoldo sorria, não era apenas gratidão que pairava no ar, mas um pressentimento invisível de que algo maior estava por vir e de que o verdadeiro preço daquele milagre ainda não havia sido revelado. O carro de luxo que transportava Leopoldo, Karina e Ivana deixou para trás a agitação barulhenta da praça. Quando os portões da mansão se abriram, o contraste foi imediato. Lá fora, pobreza, pressa e indiferença. Ali dentro, jardins imensos, estátuas alinhadas e um edifício que parecia devorar qualquer visitante. Karina, animada, puxou a mão de Ivana, como quem mostra um tesouro secreto. "Você vai gostar daqui", disse sorrindo. Ivana, por sua vez, olhava ao redor de olhos arregalados, surpresa e ao mesmo tempo desconfortável. Aquela grandiosidade parecia ser outro planeta. Ao entrar no salão principal, os funcionários já os esperavam. A mesa estava posta com frutas frescas, pães, queijos e pratos fumegantes. Leopoldo, com um gesto imponente, disse: "Esta casa também é sua, pelo menos por hoje. Coma o que quiser." O tom parecia amigável, mas sua postura era a de um anfitrião que não estava acostumado a dividir território. Ivana se aproximou da mesa devagar, hesitante, até que Karina puxou uma cadeira para ela. "Sente aqui do meu lado", insistiu a menina sorridente. Nos dias seguintes, Leopoldo intensificou as bajulações. Mandou trazer roupas novas, feitas de tecidos delicados, para substituir os trapos que Ivana usava. Deu-lhe brinquedos caros, como bonecas de porcelana e livros ilustrados.
Ordenou aos cozinheiros que preparassem os melhores pratos só para ela saborear. Até os criados, acostumados à frieza do patrão, se surpreenderam com a gentileza repentina. Karina comemorava cada presente dado à amiga, sem perceber que havia uma intenção oculta por trás dos gestos generosos. Entre mordidas tímidas e risos compartilhados com Karina, Ivana começou a se sentir menos deslocada. Passou a correr pelos jardins com a filha de Leopoldo, brincar de esconde-esconde entre as colunas da mansão e até tocar algumas notas no piano antigo. Suas gargalhadas ecoavam pelos corredores, preenchendo com vida os espaços antes dominados pelo silêncio. Leopoldo observava de longe, sentado numa poltrona de couro, com o queixo apoiado na mão, os olhos atentos. À primeira vista, parecia satisfeito, mas por dentro, cada palavra de Ivana era registrada cuidadosamente. Foi só depois de alguns dias de bajulação que Leopoldo a abordou com a gentileza calculada de um predador. No jardim iluminado, fingiu curiosidade. Ivana, esse chá é realmente especial. Você lembra como sua avó costumava prepará-lo? Deve ter sido trabalhoso, não era? A menina respirou fundo e respondeu. Sim, era. Ela coletava folhas de sálvia e hortelã nas manhãs de orvalho. Dizia que se fossem colhidas sob o sol do meio-dia, perdiam a força. Usava também raiz de gengibre ralada, um pouco de mel silvestre e flores de camomila. Tudo tinha que ferver em fogo lento por exatamente 7 minutos. Leopoldo fez que sim com interesse, mas tentou manter um sorriso cordial. Incrível. Continue, por favor. E então Ivana, ainda tocada pela lembrança, continuou. Depois deixava esfriar num pote de vidro, nunca de metal. Sempre dizia que o segredo estava em respeitar os tempos de mistura. Se fosse preparado muito cedo, não funcionaria, e o chá tinha que ser tomado imediatamente, antes que perdesse sua essência. Enquanto ela falava, Leopoldo absorvia cada detalhe, como alguém gravando um código precioso. Mas quanto mais Ivana se abria, mais ela percebia que seu olhar não era de simples admiração, mas de cobiça. Tentou se conter, mudando de assunto, mas Leopoldo, com um sorriso que parecia cortês, insistiu. Deve ter herdado o dom de sua avó. Karina, desconfiada, franziu a testa, sentindo que havia algo errado. Aproximou-se da amiga, pegou sua mão como se quisesse protegê-la. Ivana retribuiu o gesto em silêncio, ciente de que talvez tivesse revelado mais do que deveria. Naquela noite, quando Karina adormeceu de tanto rir, Ivana ficou acordada no quarto de hóspedes. Olhava para o teto ornamentado, a cama imensa e macia, e não conseguia relaxar. Imagens do sorriso de Leopoldo voltavam sempre. Por trás da cortesia havia uma sombra. Ela sabia disso, suspirou, segurando o lenço puído que sempre carregava consigo, e pensou, se ele realmente souber de tudo, não sei o que pode acontecer. E assim, em silêncio, um plano começou a tomar forma dentro de sua mente. Os dias de Ivana na mansão já não eram novidade. Acordava entre lençóis limpos, vestia roupas com que jamais sonhara e comia numa mesa cheia de frutas, carnes e sobremesas. Karina a tratava como irmã, mostrando-lhe cada canto da casa, ensinando-lhe brincadeiras e até compartilhando segredos de infância que guardara em cadernos de desenho. Aos olhos de uma criança, parecia um lar, mas aos olhos de Leopoldo não passava de estratégia. Desde o início, seu interesse não era acolher Ivana, mas obter dela todos os detalhes sobre o que realmente importava, a receita do chá milagroso. Observava-a como alguém que estuda uma presa, anotando mentalmente cada palavra. Durante conversas aparentemente inocentes, extraía nomes de plantas, épocas de colheita e detalhes de cozimento. A cada dia se aproximava mais da fórmula completa, e quando percebeu que tinha o suficiente, sua máscara de generosidade caiu. Não havia mais necessidade de fingir. A menina pobre já não tinha mais serventia. Numa tarde sufocante, chamou Ivana ao seu escritório.
O lugar exalava autoridade. Paredes forradas de livros, tapetes caros, mesa de madeira maciça refletindo o brilho da luminária. Karina tentou segurar a mão da amiga, desconfiada. Mas ele foi firme. Elas se veem depois. Agora preciso falar com ela. O Tom não deixou espaço para questionamentos. Karina ficou parada no corredor, angustiada, sentindo um peso no estômago que não conseguia explicar. Dentro do escritório, Ivana se encolheu diante da mochila preta sobre a mesa. Estava cheia, abarrotada de notas. Leopoldo cruzou os braços, o rosto frio como pedra. Ivana, começou com voz calma e cortante, você me deu tudo o que eu queria. As informações sobre o chá agora estão completas. Não há motivo para você ficar aqui agora. Pegue sua mochila e vá. A menina abriu os olhos arregalados, sem conseguir acreditar. Mas eu não pedi nada, só queria brincar com Karina. Sua voz falhou. Leopoldo se inclinou para a frente, impaciente. Brincadeiras não me interessam. Preciso de resultados, e você já cumpriu seu papel. Levantou-se e empurrou a mochila bruscamente em sua direção. Aqui, isso é mais do que você terá em toda a sua vida. Mas saia da minha casa agora mesmo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ivana. Você nunca quis me ajudar, só queria a receita, sussurrou. Antes que pudesse terminar, Leopoldo bateu a mão na mesa, fazendo o som reverberar no ar. Chega, você não passa de uma criança perdida. Não ouse aparecer aqui de novo. Naquele momento, Karina entrou correndo, alarmada com o barulho. Encontrou a amiga sendo arrastada em direção à porta do escritório. Pai, pare, não a machuque, ela não merece isso, gritou soluçando. Leopoldo não olhou para ela, apenas segurou o braço de Ivana e avançou pelo corredor, seus passos fortes ecoando nas paredes. Na entrada principal, examinou a porta e jogou a menina para fora, como se descartasse algo sem valor. Suma daqui! Berrou, a voz pesada de desprezo. Ivana pegou a mochila com dignidade trêmula e olhou para Karina, que chorava desesperadamente. Não chore, você já tem o que sempre quis. Sua voz, guarde-a com amor. E fugiu, desaparecendo pela rua. Karina caiu de joelhos, o rosto encharcado em lágrimas. Eu te odeio, pai! Gritou, a voz ecoando pelo silêncio da mansão. Mas Leopoldo não se abalou. Não houve hesitação, não houve dor. Ficou parado na porta, olhando para o horizonte como se não tivesse ouvido nada. Não havia espaço em sua mente para o choro da filha. O único som que ressoava era o tilintar imaginário de moedas, a promessa de milhões que chegariam em poucos dias. Afinal, agora tinha o que queria, o segredo do chá. Nos dias seguintes, Leopoldo mergulhou em sua ambição. Com a frieza de quem vê vidas apenas como números numa planilha, reuniu sua equipe de marketing, cientistas de laboratório e advogados de confiança. Para ele, a receita já era ouro puro. Mandou preparar amostras em frascos elegantes, com rótulos sofisticados e um nome cuidadosamente escolhido, Chá da Esperança. Apresentou o produto como se fosse um presente para o mundo, mas cobrando preços exorbitantes, como quem transforma dor em luxo. Seus olhos brilhavam enquanto imaginava os cofres se enchendo. Em algumas semanas estarei maior do que era antes. Agora ninguém pode me parar, pensava, esquecendo completamente a lembrança de Ivana correndo pela rua em lágrimas e da voz da filha dizendo que o odiava. A propaganda tomou conta da cidade. Comerciais de televisão espetaculares e anúncios de rádio vendiam a promessa de cura com imagens de crianças e adultos sorrindo em montagens emocionantes. Recupere o que perdeu, redescubra sua voz. Pessoas movidas pelo desespero começaram a comprar. Famílias inteiras faziam fila em farmácias de luxo, pagando quantias absurdas por um frasco que prometia devolver a palavra. Leopoldo, do alto de seu escritório de vidro, observava os gráficos subirem. Vejam esses números, exclamava para os executivos batendo na mesa. Isso é só o começo. O mundo inteiro vai consumir meu chá. Ria satisfeito por dentro. Eles compram esperança e eu vendo milagres.
Por alguns dias, o mundo pareceu se curvar a seus pés novamente. Jornalistas buscaram entrevistas, investidores se ofereceram para expandir a produção e os jornais publicaram manchetes elogiando o empresário visionário. Leopoldo caminhava pelos corredores da empresa como um rei triunfante, seus sapatos estalando alto no mármore. Viu, Karina? Disse numa rara tentativa de reaproximação. Seu pai é um gênio. Agora todos terão acesso ao milagre. Mas Karina apenas desviou o olhar e murmurou. Isso não é milagre, pai. É mentira. A frase ecoou em sua mente, mas ele a descartou com desdém. Ainda é uma criança, não entende nada de negócios. Mas a ilusão não duraria muito. As primeiras reclamações surgiram discretamente. Consumidores irritados disseram não ter notado nenhum resultado. Leopoldo, irritado, murmurou: sempre há casos isolados de pessoas insatisfeitas. No entanto, em poucos dias a avalanche de denúncias tomou conta da imprensa. Pessoas desesperadas que venderam o pouco que tinham para comprar o chá expuseram um engano em vídeos comoventes. Uma mulher chorava na frente da câmera. Meu filho ainda não fala e agora não temos mais nada. Médicos afirmaram que não havia provas científicas. As demandas começaram a chegar na empresa. Leopoldo passava noites acordado, andando de um lado para outro, repetindo para si mesmo: isso vai passar, vai passar. Ninguém ousaria derrubar Leopoldo Santillán. A queda foi rápida e cruel. O que havia subido como foguete, agora despencava como pedra. A imprensa que antes o elogiava, agora o chamava de charlatão. Os investidores se afastaram, as ações despencaram e, em questão de semanas, o império ruiu. Diante do espelho, murmurava: não, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu controlo tudo, sempre controlo tudo. Mas a imagem refletida não parecia mais a de um homem no controle, mas a de alguém encurralado, perdido. Em casa, a frieza de Leopoldo finalmente encontrou resistência. Karina, que por dias assistira em silêncio, não aguentava mais. Encarou-o de frente, os olhos cheios de lágrimas, e disse com voz firme: você enganou todo mundo, e me enganou também. Não posso chamar alguém tão mal de pai. Ele congelou, respirando pesadamente, mas por dentro pensou: ela não sabe o que está dizendo, está cega pela emoção. Tudo o que fiz foi tentar ser ainda maior. Não houve arrependimento, apenas negação. Com o passar dos dias, os corredores da mansão ficaram vazios. Funcionários estavam abandonando seus postos, amigos de negócios desapareceram e antigos aliados fingiram que nunca o conheceram. A fortuna, que parecia eterna, evaporou-se diante de seus olhos. À noite, sozinho em sua biblioteca, Leopoldo caminhava em círculos com as mãos nos cabelos. Malditos, todos ingratos, se voltaram contra mim porque não suportam o meu sucesso, murmurava tentando se convencer. Mas o silêncio respondia sufocante. Pela primeira vez, o eco que encheu a casa não foi de aplausos ou contratos, mas de solidão e de uma derrota que não sabia como reverter. As noites na mansão tornaram-se longas e insuportáveis. Leopoldo, ex-dono de uma agenda cheia de reuniões e viagens, agora passava os dias trancado em sua biblioteca, tomando goles amargos de uísque e ruminando as notícias que o chamavam de fraudador. O telefone não tocava mais por negociações, mas por cobranças. O silêncio só era interrompido pelos passos tímidos de Karina pelos corredores, passos que nunca mais procuravam sua companhia. A lembrança da filha dizendo: não posso chamar alguém tão mal de pai, ecoava em sua mente, mas tentava abafar aquele fantasma repetindo: só errei na execução, não na visão. Posso me levantar de novo. Foi numa daquelas noites em que o vento batia forte nas janelas e a mansão parecia mais fria do que nunca, que o som de batidas no portão ecoou no vazio. Leopoldo se levantou irritado. Quem ousa me incomodar a esta hora? Resmungou enquanto caminhava em direção à entrada. Seu coração disparou ao abrir o portão e encontrar uma pequena figura coberta por um casaco surrado, os cabelos desgrenhados pela chuva. Era Ivana. Por um momento, ficou sem fôlego,
Baixou o tom e disse com voz embargada: "Você voltou." Então, num lampejo de fragilidade, escapou: "Me perdoe, não deveria ter feito aquilo com você." As palavras pesavam como pedras, mas Ivana o encarou com firmeza, sem hesitar. "Eu sabia desde o começo que você só queria a receita", disse asperamente. "Por isso te contei uma versão falsa. Quando percebi que você não se importava comigo nem com ninguém, apenas com dinheiro, escondi a verdade de propósito." Leopoldo sentiu o sangue ferver. Seus olhos brilharam de ódio e deu um passo à frente. "Garota ingrata, você ousou me enganar? Uma criança perdida me fez de idiota?" Sua voz ecoou pela mansão, cheia de fúria. Carina correu pelo corredor assustada e gritou: "Pai, chega!" Disse com uma firmeza que não condizia com sua tenra idade. "Escute, ela não terminou de falar." Ivana respirou fundo, recuperando o controle. "Vim aqui porque, apesar de tudo, estou disposta a dar a receita verdadeira, mas com uma condição." A menina o encarou, destemida. "Você terá a chance de fazer as coisas diferentes desta vez." Leopoldo, ao ouvir isso, mudou instantaneamente de expressão. A fúria deu lugar a um êxtase quase insano. Seus olhos brilharam como se tivesse acabado de receber a chave de um cofre. "A receita verdadeira? Sim, é isso", murmurou rindo nervosamente. "Com ela limpará meu nome, retomará meu império. Mostrarei a todos quem é o verdadeiro gênio." Mas sua euforia foi interrompida pela voz de Carina, trêmula de indignação. "Você vê? Apesar de tudo o que aconteceu, você ainda não aprendeu nada. Ainda está pensando só em você, pai. Só em você." Ivana, então, deu um passo à frente, e suas palavras atingiram como flechas certeiras. "Enquanto você sonhava com seus cofres cheios, milhares de pessoas choravam de frustração. Pais gastaram o que não tinham acreditando na sua mentira. Crianças iam dormir, esperando acordar falando, e permaneciam em silêncio. Você roubou sonhos de quem não tinha mais nada." Ergueu a voz, olhando para ele sem piscar. "E você ainda ousa pensar apenas em salvar a cara. Você não tem vergonha nenhuma." Leopoldo, paralisado, sentia cada palavra perfurar como lâminas afiadas. Seu peito subia e descia. O rosto queimava, mas não conseguia responder. Ali, na frente de duas meninas, o empresário implacável estava nu em sua ganância, sem máscara que pudesse esconder a verdade. O silêncio que se seguiu, as palavras de Ivana, parecia pesar mais do que qualquer insulto. Leopoldo respirava rápido, como um animal encurralado, punhos cerrados, tentando encontrar uma resposta que nunca veio. Carina o observava firmemente, como se a cada segundo tivesse mais certeza de que seu pai não era o gigante que fingia ser. Ivana, parada na frente dele, parecia maior do que sua própria altura, como se tivesse sido enviada para revelar uma verdade que ele passou a vida escondendo. Depois de longos momentos, a menina que antes parecia frágil falou novamente, com voz firme, cortando o ar gelado da sala. "Se você quiser a receita real, terá que fazer o que nunca fez: pensar nos outros." Leopoldo franziu a testa, confuso, quase rindo. "Pensar nos outros?" repetiu como se fosse uma piada de mau gosto. "Tenho em mãos algo que vale bilhões. Você quer que eu regale? Está louca?" Sua voz se elevou, ecoando pelos corredores da mansão vazia. Ivana não se intimidou. Deu um passo à frente e ergueu o queixo. "Sim, de graça. Só assim você provará que aprendeu alguma coisa. Se usar essa receita para ganhar dinheiro, continuará sendo o mesmo homem vazio. Mas se a usar para ajudar, finalmente conseguirá mudar." Carina interveio, com voz emocionada, mas firme. "Pai, esta é sua chance. Não se trata de riqueza ou fama. Trata-se de todas as pessoas que você traiu, das crianças que sonham em falar e nunca conseguiram. Você tem a oportunidade de consertar tudo." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas a força em sua expressão não deixou dúvidas. Ela não estava pedindo, estava exigindo. Foi aí que algo dentro dele estalou. Pela primeira vez na vida,
Leopoldo sentiu o peso de sua própria história cair sobre seus ombros. O rosto que se acostumara a sorrir diante de contratos multimilionários agora ardia de vergonha. Seus olhos umedeceram, não de raiva, mas de arrependimento. As imagens voltaram numa avalanche. Ivana sendo expulsa em lágrimas, Karina gritando que o odiava, multidões o chamando de criminoso. E diante das duas meninas, admitiu em voz alta o que nunca teve coragem de dizer. Fui ambicioso a vida toda. Trapaceei, menti, enganei, acreditei que o mundo existia para se curvar ao meu dinheiro. Mas estava errado. Respirou fundo, enxugando as lágrimas. Acabou. Não vou mais viver assim. Vou mudar. Vou fazer diferente. Na manhã seguinte, o inimaginável aconteceu. As máquinas da indústria, antes dedicadas à produção de bens de luxo e ao preenchimento de prateleiras caras, foram ligadas para uma nova função. Frascos de vidro receberam o líquido dourado, cuidadosamente preparado, seguindo cada detalhe da receita verdadeira. Ivana acompanhou de perto o processo com um olhar atento, garantindo que nada fosse alterado. Karina, ao seu lado, sorria enquanto observava a transformação acontecer. Em cada lote embalado, não havia apenas chá, era uma promessa, uma restauração da dignidade para aqueles que haviam sido enganados. Poucos dias depois, as primeiras remessas foram distribuídas para hospitais, escolas e centros comunitários. Não havia taxas nem contratos, apenas caixas chegando como presentes. Câmeras registraram as reações de famílias inteiras. Em uma pequena clínica, uma mãe abraçou seu filho de 8 anos, surda de emoção, quando ele pronunciou pela primeira vez a palavra mamãe. Em outra cidade, um idoso que havia perdido a voz após um acidente voltou a cantarolar suavemente a melodia da infância que sempre embalava seus netos para dormir. Os vídeos começaram a se espalhar e cada história era um fio que tecia um milagre coletivo. Dentro da mansão, Leopoldo, Karina e Ivana observavam as imagens na televisão. O homem que antes só sorria para números, agora enxugava o rosto com lágrimas que não conseguia controlar. Eu não sabia que seria assim, murmurou, a voz embargada. No fundo, não sabia se estava chorando pela vergonha do passado ou pela força inesperada do presente. Karina pegou a mão da amiga e, olhando para o pai, disse: agora você entende. O verdadeiro milagre não foi me devolver a voz, mas nos ensinar a usá-la pelos outros. Ivana completou com seriedade, mas com um brilho nos olhos. Sim, o milagre nunca foi sobre você, Leopoldo. Era sobre todos nós, sobre o poder de dar voz a quem nunca a teve. E enquanto imagens de pessoas comuns enchiam a tela, rostos banhados em lágrimas, sorrisos iluminando salas simples, crianças correndo e gritando palavras que nunca conseguiram pronunciar, uma onda de emoção envolveu o país inteiro. Não havia mais como negar. Estava se escrevendo um novo capítulo e, pela primeira vez, Leopoldo não foi o único autor de uma trama de ganância. Ele era apenas parte de um milagre que o dinheiro jamais poderia ter comprado. Algumas semanas se passaram desde que as primeiras garrafas de chá foram distribuídas gratuitamente. Todo o país parecia respirar um ar novo. Os noticiários mostravam histórias que comoviam até os mais céticos. Crianças que nasceram mudas agora gritavam o nome dos pais. Idosos redescobrindo a própria voz após décadas, jovens que finalmente podiam cantar. Era como se cada frasco fosse uma chave, abrindo fechaduras esquecidas na alma das pessoas. E, para a surpresa de todos, o nome Leopoldo, antes sinônimo de engano e ganância, estava começando a ser associado a algo que ninguém imaginava: esperança. Os processos que antes se acumulavam nos tribunais começaram a ser retirados um por um. As famílias que processaram a empresa agora enviavam cartas de agradecimento. Meu filho falou pela primeira vez, dizia uma mãe emocionada numa gravação transmitida no noticiário. E essa vitória, Sr. Leopoldo, não tem preço. Cada nova declaração era como uma peça de um quebra-cabeça que estava sendo montado.
formando aos poucos a imagem de um homem que parecia condenado ao esquecimento. Foi nessa fase que chegou um convite inesperado. Leopoldo deveria dar uma palestra em um dos maiores eventos empresariais do país. A sala estava lotada de executivos, investidores, jornalistas e até famílias que se beneficiaram do chá. As luzes iluminavam o imenso palco, e o murmúrio da plateia aumentou conforme ele caminhava em direção ao centro. Vestia o mesmo terno de sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era mais o rosto de um homem altivo, mas o de alguém que carregou o peso de cada erro e de cada escolha. Quando pegou o microfone, fez-se silêncio. Respirou fundo, os olhos turvos. Eu não sou responsável por esta revolução, disse com voz quebrada. Passei minha vida acreditando que dinheiro era tudo, que pessoas não importavam. Estava errado, trapaceei, fui cruel. Mas hoje, diante de vocês, preciso dizer, não foi meu poder que trouxe esse milagre. Foram duas meninas. A plateia murmurou surpresa, e Leopoldo fez um gesto para que se aproximassem. Karina, usando um vestido simples, entrou no palco de mãos dadas com Ivana, que ainda usava o mesmo casaco surrado, mas agora com a cabeça erguida e os olhos cheios de brilho. As duas caminharam devagar, e toda a plateia se levantou para aplaudi-las. Leopoldo continuou. Esta é minha filha Karina, que nunca deixou de acreditar no impossível. E esta é Ivana, que me ensinou o que significa ter coragem. Elas são responsáveis por tudo o que está acontecendo. Se tantas vozes ressoam hoje, é porque essas duas me mostraram que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas no que podemos dar ao próximo. Karina então pegou o microfone, com voz firme, mas cheia de emoção. A voz é um dom, não serve para enganar ou ferir, mas para transformar. Eu era muda, mas aprendi que falar não basta. É preciso usar as palavras para mudar vidas. A plateia aplaudiu de pé, lágrimas escorrendo por muitos rostos. Ivana falou em seguida, sua voz firme como uma flecha que perfurou todos os corações presentes. Eu não tinha nada, mas aprendi com minha avó que até o menor gesto pode curar. Hoje quero dizer a todos, nunca descartem o que parece pequeno, porque é no pequeno que o verdadeiro milagre acontece. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se abraçaram, empresários choraram descaradamente e os jornalistas registraram cada palavra, cientes de estarem na presença de algo histórico. Leopoldo, chorando pela primeira vez diante de uma multidão, olhou para as duas meninas como se finalmente tivesse entendido o valor da voz. Não apenas a voz que sai da boca, mas a voz que se manifesta nas decisões, nas ações, no amor. No final, os três saíram juntos do evento. Karina segurou com força a mão de Ivana, e Leopoldo caminhava ao lado delas, mais leve, como se tivesse deixado para trás um fardo que carregou por toda a vida. Ao sair para a noite estrelada, disse em voz baixa, mas firme, agora eu sei, ter voz não é só falar, é usá-la para mudar vidas. Ivana sorriu e Karina completou, e vamos fazer isso juntas. E enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas como uma família improvável, mas unida pelo destino, o mundo parecia inclinar-se para ouvi-los, não como um milionário, não como uma mendiga, nem apenas como uma menina que encontrou sua voz, mas como três vozes que juntas mostraram que o verdadeiro milagre acontece quando a coragem supera a ganância e quando até mesmo os homens mais arrogantes aprendem que o que nasceu para ser ouvido não pode ser silenciado. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras, e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários, eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários.